Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. A política brasileira segue em ebulição. Decisões judiciais que impactam diretamente na política, o embate entre poderes, movimentações que podem alterar o futuro do país. O que está mesmo em jogo? É apenas uma polarização entre direita ou esquerda, ou tem riscos também lá para a vida do cidadão comum por trás disso? Então, quem traz seu outro olhar hoje, como pede o nome do nosso programa, é um personagem que vive mais de perto tudo isso, o olhar de quem está vendo de perto. O deputado federal Giovanni Cherini, que é também presidente do PL do Rio Grande do Sul, o partido de Bolsonaro e hoje um dos maiores partidos do país. Enfim, falaremos em tudo o que couber em nossos 30 minutos. Cherini também é professor com graduação e pós-graduação na área de cooperativismo. Bom dia, deputado. Que bom vê-lo aqui. Obrigado. Bom dia, Kleber. É um prazer enorme estar aqui contigo nesse programa tão importante que se chama Outro Olhar. Eu gosto muito dessas coisas de outro olhar, sabe? O olhar 360 graus. Isso. Pano de fundo. Muitas vezes a gente bota uma viseira e pensa que só tem aquele caminho, que só tem aquela coisa ali, e às vezes o mundo está ao redor de você. Então, que bom, outro olhar. Obrigado, deputado. Eu queria começar pelo factual, né? Nós estamos gravando o programa na quinta, indo para o ar no sábado. Eu vi que o senhor teve uma presença muito forte lá em Brasília essa semana, esteve inclusive no STF. Quero saber do seu sentimento, né? Me conte como vocês estão interpretando estes acontecimentos mais recentes. O que o senhor sentiu lá, agora com o Bolsonaro, inclusive como réu? Primeiro, eu acompanhei desde o início desse julgamento, que na verdade foi muito mais uma inquisição, uma fantasia jurídica. Eu fiquei sentado atrás do presidente Bolsonaro no primeiro dia que ele esteve lá, e depois fiquei junto com ele nos momentos, inclusive, que deu maioria para que ele virasse réu junto com mais 7 membros, como o general Heleno, né? Um ser humano que eu diria assim, intocável, sem nenhuma mácula durante toda a sua vida, e ser julgado por um possível golpe. É claro que todo o esforço que foi feito pelo ministro que é promotor, juiz, relator, vítima, que é Alexandre de Moraes, ele fez um esforço muito grande, inclusive de colocar durante o seu voto uns vídeos, né, que não estão... Aquilo ali foi incomum, né? Completamente fora. Nunca vi um juiz, por iniciativa própria, produzir um vídeo para lançar num processo. Produzir um vídeo extremamente sentimental, né? Porque... Com viés, né? Claro. Ele devia ter pego os vídeos de 2013, de 2016, de 2017, também para colocar junto, que o MST incendiou o Ministério da Agricultura, incendiou o Ministério da Saúde, que incendiou o Congresso Nacional. Então, mas aquilo ali estava programado. É óbvio que nós já sabíamos o resultado, e já sabemos o próximo resultado. Mas o que eles querem com isso? Claro, o próximo resultado já sabemos qual vai ser. Vai ter ali uma contestação do ministro Fux, aquela coisa sem muito sentido, mas com certeza eles estão preparando uma condenação para o presidente Bolsonaro. Por quê? Se você olhar as pesquisas hoje, né, 50 pesquisa de hoje, 51,1% contra 37%. Ou seja, o Bolsonaro pulou 5 pontos. Cresceu. Desse julgamento. Então, é claro que o sistema todo, o regime petista,
que na verdade se instalou um regime no Brasil. É um regime que atua no STF, é um regime que atua na Câmara Federal, dividindo emendas, dividindo cargos, dividindo favores, né, no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. É um regime que se instalou no STF, a ponto que nós temos lá advogado que visitava o Lula na cadeia, né, o Zanin. O ministro que disse que estava assistindo o 8 de janeiro na janela e que perdeu as imagens, que tinha terminado o contrato das imagens. Companheiro comunista. Ministro comunista, aliás, foi citado isso durante a sua entrada no Ministério. Aliás, tentaram quebrar isso ele indo na missa, né? E ele tem falado muito em Cristo, né? Porque vocês sabem, todo mundo sabe que comunista não é cristão, né? Perto da eleição, as missas costumam aparecer uns... Até a Manuela foi na missa. Então, lá está o ministro Dino, lá está Alexandre de Moraes, que já se declarou o tempo todo inimigo mortal. Aliás, ele tinha uma gravata que era um dragão soltando fogo, a gravata dele. Né? A gravata que ele... Dizem que tinha um relógio de 1.800.000, eu não sei. Existe relógio de 1.800.000? Também não sei. Não sei, eu vi, botaram nas redes. Isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que eu estava vendo o nosso líder Sóstenes fazendo um debate sobre o assunto, que o que fez com que não houvesse uma morte do ministro, uma morte do Lula, uma morte do vice-presidente da República, foi que o general, a pessoa do quartel que estava indo para matar eles, perdeu o táxi. Então você imagina o nível que chegou, alguém ia matar alguém de táxi. Ia dar um golpe, mas perdeu o táxi. Isso está no processo, né? E as outras barbaridades. Então eles pegam assim, desde 2021, o Bolsonaro monta essa questão do golpe. Desde 2021. Eu acho que, na verdade, o que eles têm medo é que desde 2018, quando o Bolsonaro assume o poder e que quebra muitas mazelas do campo político, né, buscando lá pessoas que não eram vinculadas à política, como Tarcísio Gomes de Freitas, como o próprio astronauta, como mesmo a Tereza Cristina, mas não era indicada pelo partido, era indicada pela Frente Parlamentar da Agricultura. Né? Quando ele busca e monta o governo assim, e não cede às pressões, inclusive às pressões das próprias emendas. Essa questão isso aí é uma coisa que botar na conta do Bolsonaro, e eu vou repetir aqui, emenda secreta, o orçamento secreto, quem fez, começou lá com o Rodrigo Maia, na Câmara Federal, porque o Bolsonaro não queria tratar sobre emendas. Ele era contra emendas. E aí a Câmara se organizou e criou o tal orçamento secreto. Depois o Lira deu continuidade, chegou a ter 16 bilhões por ano desse orçamento secreto. Mas nada disso passou perto do governo Bolsonaro. Mas botaram também na conta dele isso. E ele ontem, eu estava atrás dele quando ele fez aquela coletiva. Na quarta-feira. Na quarta-feira, fez a coletiva. Ele disse, né, que ele foi perseguido na eleição toda. O TSE liberava o Lula para colocar o que ele quisesse de imagens, chamando de genocida, de ladrão de joias, não sei o que mais. Enquanto isso, ele não podia botar fotografia do Lula perto do Maduro, perto de outros ditadores do mundo, não podia... mais de 2 mil inserções de rádio e televisão no Nordeste não foram vinculadas. Ao 7 de setembro, ele não pôde colocar na televisão a morte da Elizabeth lá na Inglaterra, ele não pôde colocar. Então, mas em resumo de tudo isso, eu penso que, Kleber, o Bolsonaro hoje é maior que Nelson Mandela, que ficou 27 anos na prisão, e voltou presidente
da África do Sul, que o Bolsonaro é maior que Churchill, que venceu pela Inglaterra a Segunda Guerra Mundial, ou maior que o Roosevelt, que foi o homem que tirou os Estados Unidos do fundo do poço em 1943, 45 também, que presidiu os Estados Unidos. Então, eu não tenho dúvida de que o que o Bolsonaro está deixando em termos de visão em relação à direita é incalculável, é um patrimônio incrível. Então, se prenderem ele, as ideias dele não serão presas. Se ele fugir, que alguém acha que ele deveria fugir, tem gente que diz isso, né? As ideias deles estão vivas, não vão ser presas, as ideias. A direita está muito firme, quanto mais eles batem, está aqui a pesquisa. Quanto mais eles batem, mais ele fica forte. Sabe que a minha pergunta para o senhor era essa mesmo. Saindo do factual, o senhor está entrando aí, bem o que eu queria, indo para o analítico, né? Tem uma massa que se formou nos últimos anos, na última década. O próprio Bolsonaro tem falado sobre isso. Olha, isso é maior do que o bolsonarismo, né? Eu vi numa última entrevista que ele deu. Né? Tem uma massa de direita, conservadora, o que se chame isso, de um público consciente, no mínimo, vamos dizer assim, anti-esquerdista, né? O que explica, deputado, para além até do Bolsonaro, essa consciência coletiva, essa nova vertente política sólida, popular, porque é de base, não é um fenômeno de sindicalismo, de militância organizada, é um movimento de... O que explica isso? É uma explicação só de rede social ou tem uma explicação de sentimento de povo aí? Olha, Kleber, eu sempre repito uma frase do presidente Valdemar Costa Neto. O Bolsonaro não é desse planeta. Porque é impressionante aonde ele vai, e começou isso já lá atrás, quando ele se lançou sozinho à presidência da República. Ele chegava nos aeroportos e aquela quantidade de gente esperando, a quantidade de celular batendo foto, registrando, e as pessoas batem uma foto e olham, não ficou boa, voltam de novo. E isso, em todos os lugares por onde ele passa, ele tem isso. O que pode ser no sentimento da massa? Que nunca eles tiveram alguém que desse a importância para a população como o Bolsonaro dá. Então, onde ele vai, ele procura apertar a mão do máximo de pessoas que ele consegue, se encostar, enfim, nas pessoas, abraçar as pessoas e sempre falar para o público e não falar para dentro, ou seja, não falar para o corporativismo. Bolsonaro nunca falou por corporativismo. Bolsonaro nunca foi um homem partidário, né? A ponto que nós temos eleitores do Bolsonaro em todos os partidos, né? Onde você vai, você encontra alguém. Um dia eu disse, olha, presidente, você tem eleitor até no PDT, né? E citei alguns, que eu não vou citar aqui agora, citei alguns aqui no Rio Grande do Sul que são do PDT, bolsonaristas, né? Então, do PSB, lá no interior, eu encontrei gente que vota no Bolsonaro. Então, o movimento do Bolsonaro, ele não é só dentro do Partido Liberal. Ele extrapola tudo isso. Por quê? Porque as pessoas até o Bolsonaro tinham vergonha de dizer que eram de direita. O próprio PP, o Partido Progressista, que na verdade devia ser Partido Progressista, é a esquerda, né? Altura, conservador, no fundo. Devia ser o Partido Conservador. Mas o PP sempre foi o partido que se colocou nessa posição e também partes do próprio MDB se colocavam nessa posição de ser de direita. O que acontece? O Bolsonaro vem dizer assim, peraí, a direita, você não pode comungar com invasão de terra. Você não pode comungar com censura. A direita, você não pode comungar com uma população de 54 milhões de pessoas de Bolsa Família, vivendo de Bolsa Família. Temos que integrar essas pessoas na sociedade e gerar emprego para que elas possam ganhar seu salário e viver do seu suor, né? Então, quando vem alguém e fala em Deus, pátria, família e liberdade e vê que o campo está aberto, você pode perceber que as pesquisas, a Critério vive fazendo pesquisas
e chega aí a quase 70% das pessoas que são de direita, ou que têm vontade, ou que têm uma que não admiração, dizem, mas uma que simpatia. comungam dos valores. Por exemplo, quem é a favor ao aborto? Né? Quem é a favor a que as pessoas que cometam crimes, uma pessoa que hoje estupra, ela pode pegar 8 anos de prisão, enquanto estão lá, 8 de janeiro, uma senhora que pintou de batom, 14 anos de prisão. Então, as pessoas não comungam com o desencarceramento que a esquerda defende. Os direitos humanos para a esquerda, e não quando tem... essa semana, tem um senhor com câncer lá na Papuda, com câncer terminal, que pediu para Alexandre de Moraes para ir fazer o tratamento, Isso está dentro da lei. Né? E sabe o que ele fez? Não deixou. Está aí nas redes sociais. Né? Não deixou ele fazer um tratamento de câncer. Então... E as redes sociais acelerou tudo isso, né? Graças a Deus, ontem o próprio Bolsonaro disse, Cherini, graças a Deus nós temos as redes sociais. O dia que nós não tivermos mais isso, aí nós vamos ser 100% escravos. Porque a rede social, ela é rápida, libera muitas coisas, tem muita coisa ruim, mas aí cabe ao cidadão. Não é o Alexandre de Moraes que tem que dizer o que tem que sair na rede social ou não. Comitê de sábios lá do Brasil. Aí ele fazer aquele corte dos vídeos e apresentar ali, que está em todo o Brasil hoje, tudo bem. Agora, a gente fazer cortes dele, dizendo que não interessa no Brasil, que a justiça não vai atender aos chamados das redes sociais do Brasil e nem do exterior, que isso ele disse no julgamento, né? De uma forma assim autoritária. Eu acho que nenhum cidadão está acima da lei no Brasil. Nenhum cidadão deveria, né? Infelizmente, deputado, tem alguns que não, voltando ao fenômeno político, né? Até cientificamente falando, Bolsonaro, né? É um fenômeno político de alavanca emocional gigantesca. A política é feita de nomes e pessoas, mas qual o perigo de a gente não desboroar para uma idolatria e isso de algum modo cegar um pouco de juízo, que é uma crítica que de algum modo o PL sofre, de alguns segmentos da sociedade? Como é que o senhor tempera? Eu acho que todo o fanatismo é ruim. Né? Eu morei em Israel, sei o quanto aquele povo lá sofre em função do próprio fanatismo que gera aquelas guerras todas lá. Né? A extrema-esquerda, a extrema-direita é tão prejudicial quanto a extrema-esquerda. Nós precisamos ter pontes. A política não pode quebrar as pontes. Então, nós vivemos um momento assim que nós temos que repensar as nossas ações, as nossas atitudes. Porque quando a política arrebenta as pontes, está lá na arte da guerra. Sanse, né? Você, arrebentando as pontes, você pode ter que voltar e não conseguir voltar mais. Então, eu penso que toda essa lição que todos nós estamos recebendo, de certa forma, por muita injustiça, mas tem muito aprendizado nisso. O próprio Trump aprendeu muito, eu vi quando o Trump ganhou e o Bolsonaro fez uma declaração dizendo que um dos grandes motivos foi que Kennedy, os herdeiros da família Kennedy, que estão na política dos Estados Unidos há muitos anos, desde 1960, que eles apoiaram o Trump, então, que eram esquerda, e que isso tinha sido um dos fatores mais importantes. Eu vibrei com isso, não quer dizer que o Bolsonaro tinha que fazer aliança, mas aliança, o centro, não o centrão, né? O centrão é negócio, não é isso. Mas a gente tem que se voltar muitas vezes para o centro para que a gente possa levar as pessoas para a direita como nós queremos. Ampliar o campo político. Ampliar o campo político. Nós não podemos ficar na bolha. E esse é o grande perigo que a direita sofre hoje e o próprio PL. Embora viver uma bolha. E tem uma parte da direita, um pouco mais higienista, digamos assim, que defende até uma radicalidade de campo. Tipo, não nos misturemos com ninguém. E Deus o livre alguém bater uma foto. Também tem bater uma foto com alguém da esquerda. Aquele lá é esquerdista. Porque quando, infelizmente, nós temos muito isso ainda
na direita. Uma patrulha também, Essa né? patrulha no que sentido tinha assim... na esquerda e agora tem na direita. Esse tipo assim, porque o Cherini foi do PDT, então ele é esquerda. Aí tu tem que passar o tempo todo, faz 8 anos que eu estou nesse partido. Tá explicando isso. 8 anos que eu estou explicando, né? Primeiro, eu nunca fui de esquerda. Olha né? que engraçado, era a minha terceira pergunta aqui separada para ti, estamos bem sintonizados. Eu queria entender esse teu processo, que eu já vi tu falares aqui e ali, mas como esse é um outro olhar e um pouco mais calmo do que um programa jornalístico, eu queria entender este teu processo pessoal, porque tu foste um deputado histórico do PDT, sempre teve um viés humanista, democrata, mas, de fato, a tua trajetória teve uma inflexão à direita. Me conta dessa tua experiência e de por que ela aconteceu. Kleber, é incrível como as pessoas esquecem que até o Bolsonaro a gente não tinha clareza do que realmente era a direita. Tá. O jogo era de poder. Você concorria para você ter o poder. Né? Não tinha grandes projetos. Né? Os projetos eram ganhar a eleição de governador, ganhar de presidente da República. Esse era o grande projeto. Quando entra... Não era projeto, era poder. Quando entra o Bolsonaro e começa a mostrar os problemas do Brasil em relação ao corporativismo, e enfrentar isso, o Bolsonaro não fez um concurso público durante os 4 anos. Agora tem mais de 10 mil, vão contratar. Isso vai. Né? Tudo câncer para botar para dentro do governo. Câncer terminal. Semana mesmo eu noticiei na Band, né, daquela hidrelétrica Tupi, hidrelétrica não, metalúrgica, que o governo é sócio, né? 4 ministros de conselheiros, tirou 4 técnicos, 4 ministros de conselheiro, Aniele, não sei mais quem, R$40 mil por mês cada um. Isso é que o Bolsonaro quebrou. Né? Quebrou, realmente só faltava nós ter vencido a eleição para poder terminar o grande projeto no Brasil, que era mostrar realmente o caminho de um governo enxuto, que gasta pouco, que valoriza o setor privado para fazer as parcerias com o setor privado, com controle disso e não com essa politicagem que hoje entrou, porque aí você abre para o setor privado, mas aí tu tem um corrupto que vai administrar aquele projeto privado que está ali. Então, não tem chance de dar certo. Então, o que aconteceu? A partir do Bolsonaro, nós abrimos o campo. Hoje você é esquerda ou você é direita. Não tinha isso. E isso bateu em ti também, Chico? Isso bateu em mim, graças a Deus, né? Eu sempre digo que, na minha vida, quando acontece coisa errada é para dar certo. Né? Em 2016, eu votei a favor do impeachment para tirar a Dilma, né, do mandato. 2016. O que gerou uma crise no PDT. Gerou uma crise, me expulsaram do partido. E eu disse para eles que o PDT estava entrando no caixão junto com o PT. É isso que está acontecendo hoje. Praticamente. Né? É isso que está acontecendo hoje. E, infelizmente, tem muita gente boa. Óbvio. Né? Mas, em nome do poder, de ministérios, vai afundar junto com o PT. Vai ficar tudo uma coisa só. Né? Aliás, o PCdoB que parece que está querendo sair fora. Né? É o PCdoB, o PSB, o PDT, tudo é a mesma coisa hoje, lá no governo Lula. E espero que os outros partidos não façam a mesma coisa, tipo o MDB, fazer parte da reeleição do Lula, ou o republicano fazer parte da reeleição do Lula. Espero que a gente possa, agora em 2026, separar um pouco o joio do trigo para que a gente possa ter eleições onde fique bem claro que a população possa votar na esquerda, e a esquerda é assim, e a direita é assim. Entender isso e não ter essa coisa do centrão. Né? Mas tu não cita a alternativa de centro, não vê essa construção, não acredita, ou pode haver, eu acho que mas o único vai ser sobrevivente aqui, por erros nossos, é Eduardo Leite. O único sobrevivente. E tu vê que ele pode ser essa alternativa? Eu acho que o Brasil não comporta centro para a próxima eleição. Com toda essa perseguição, né? É claro que o Bolsonaro disse ontem de novo que tem 3 candidatos, que é o Jair, o El Messias, o El Bolsonaro.
É claro que nós queremos que ele seja candidato. Mas a população já fica fazendo... Ontem teve pesquisa, a Michele também ganhando Lula. Conjecturas. Pesquisa do Tarcísio também ganhando Lula. Não sei se o Eduardo Bolsonaro volta dos Estados Unidos. Acredito que não volte mais, porque ele sempre gostou, ele era para ser o embaixador. Lembra que o Bolsonaro não pôde nomear ele para ir para os Estados Unidos? Então, mas, em resumo da história, eu fui expulso do PDT em 2016, ingressei num partido, o Jorginho Melo que me disse, o meu padrinho, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. Michelini, você tem que ir num partido para mandar, chega de você ser mandado. É assim, né? E aí eu pensei, bom, vou pegar um partido pequenininho, o PR, na verdade, tinha 17 vereadores, nenhum prefeito, nenhum vice-prefeito, não tinha 30 municípios com diretório e 110 municípios com problema, que o partido se organizava para a eleição, para dar tempo de rádio e televisão para os partidos maiores, e terminava a eleição, eles não prestavam contas e ficava lá o partido para a próxima eleição municipal. Porque o partido municipal, ele realmente é demandado quando é a eleição municipal. Fora disso, o partido agora, para a eleição de 26, ele não tem função a não ser fazer campanha política, enfim. Então, em 2016, eu entro no PL, organizo, não consegui colocar nenhum candidato naquela eleição a vereador ou a prefeito, acabei apoiando aqueles meus amigos que estavam ainda no partido que eu fui expulso. Aí, em 2018, o PL apoiou o Alckmin, eu já apoiei o Bolsonaro nessa eleição, claro que não fazia uma campanha aberta, mas meu voto foi para o Bolsonaro, eu fiz campanha principalmente pelas minhas filhas, porque elas que me abriram o olho do Bolsonaro, porque ele aparecia e foi uma coisa que me chamou a atenção, ele estava nas redes sociais e minhas filhas começaram a acompanhar, e ali eu acabei... Que idade tem tuas filhas? Agora 31 e 27, mas elas estavam... Uns 25. Então, aí eu fui, né, 2018, eu fiz 151 mil votos, tinha feito 115 na última eleição. Cresceu de votação já. Aumentei minha votação, e aí está essa questão que eu estou falando. A injustiça, o Bolsonaro é uma vítima. A injustiça e a pessoa no estado de vítima como o Bolsonaro, as pessoas compensam, o cidadão compensa, e eu vivi isso. Tá? E eu vivi uma injustiça que foi a questão dos albergues, que eu fui condenado aqui no TRE por manter casa de apoio. Aquilo a população também me compensou, dizendo que eu estava certo. E também na questão da expulsão do partido, que o partido me expulsa, eu fui o único que fui expulso na época. E aí, 2020, nós fomos o partido que mais crescemos no estado. E em 2022 o Bolsonaro entra no PL e vem junto com ele muitos deputados e muitos filiados. Agora, o PL ainda não é um grande partido. O PL é um aglomerado de partidos. O que o PL precisa? Essa eleição de 2026 vai ser uma marca muito importante para o PL, que é deixar de ser um pedaço do DEM, um pedaço do PSL, um pedaço do PTB, um pedaço do PDT, um pedaço do PSTB, um pedaço do MDB. Hoje o PL é isso. São pedaços dentro de um partido e que nós podemos, se tiver grande unidade, tiver candidato a governador, a senador, nas eleições de 2026, nós podemos sim sair com um grande partido de direita e podendo representar a direita no Rio Grande do Sul. Quem nos acompanha pela Rádio Bandeirantes, eu me despeço e digo até o próximo sábado. E pode seguir conosco pela internet para acompanhar, porque vai ter um pouco mais de deputado Cherini e tudo isso que está acontecendo no Brasil. Bom final de semana para você que está no rádio. Estamos de novo sintonizados no ponto, porque aí chega. Esse processo que o senhor está falando do PL, dessa concha de líderes e de recortes de partidos, de algum modo aqui no Rio Grande do Sul, onde o senhor preside, também é isso, né? É um aglomerado de lideranças das mais variadas espécies, né? Tem os consistentes, os aventureiros, tem certamente os falcianes, os mais louquinhos. Como é que é, deputado, administrar essa ebulição toda? Tem que ter muita paciência e foco, né? A paciência
para, às vezes, esperar o tempo de cada um e o foco para dizer o seguinte: nós precisamos fazer o nosso partido ter um projeto de governo municipal, um projeto de governo estadual, um projeto de mandato de vereador e deputado, que isso nós estamos construindo. Esse foco, nós precisamos fazer o partido na prática com a convivência. O Bolsonaro, para nós, é muito importante, é fundamental. Nós temos que ajudar o Bolsonaro. Como é que a gente ajuda o Bolsonaro? Tendo um partido coeso a nível municipal. Como é que hoje nós estamos organizando o partido municipal? Eles se organizam, escolhem lá quem é que deve presidir o partido e tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Qual é o resultado que foi da eleição de 22? Num estado extremamente polarizado entre MDB e PP. Né? Nós conseguimos 37 prefeitos, 48 vice-prefeitos, 409 vereadores. O senhor achou bom? Eu acho que eu esperava mais, né? Como sempre, esperava mais, mas nós temos problemas muito sérios no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o pior estado do Brasil para fazer partido, que não seja MDB e Arena. Né? O Rio Grande do Sul é aquele estado que tradicional vive Grêmio Internacional. Aqui a gente nasce, e aqui tem gente assim, que nasce gremista ou colorado, claro, mas nasce MDB ou nasce Arena, ou nasce PP. Né? Tu chega lá, não, mas eu sempre fui desse partido, vou votar sempre nesse partido. Então, a ponto que a eleição de 2020 de prefeito, nós tivemos no estado 304 prefeituras do PP e do MDB. Eleição de 2024, nós tivemos 298 prefeituras. Ou seja, e muitos acharam que iam diminuir, né? Eu também achei. Né? Sobra perto de 200 prefeituras. Entre todos os outros. Entre todo o outro. Inclusive o PSTB, que é o partido do governador, que está praticamente 4 mandatos de PSTB, fez menos prefeitura que nós. Né? Todos os outros, né? Nós somos o quarto, né? Nós somos o quarto. É o PP, o MDB, o PDT, que baixou, diminuiu, e depois o PL. Então nós somos a quarta força de prefeitos. Né? Então, é um estado que a gente precisa evoluir muito mais em relação à direita. É claro que o que pode favorecer isso? Se a gente conseguir, em 2026, juntar a direita no Rio Grande do Sul. Por exemplo, se nós conseguirmos concorrer com o PL, o PP, os republicanos e alguns outros partidos menores, se a gente conseguir juntar a direita no Rio Grande do Sul, aí nós podemos realmente ter um time muito forte que vai ter muitos comandos no Rio Grande do Sul nas próximas eleições de 26. Mas isso tem muitos fatores, muita água passar debaixo da ponte. Por exemplo, nós temos aí o candidato que está se apresentando do MDB, que tem hoje 10, 11 partidos no governo. Então, como que isso vai acontecer? Vamos lá, a gente vai tentar fazer força, vamos fazer força para juntar a direita no Rio Grande do Sul. Vocês conversam, esses partidos? Nós estamos conversando. Nós não temos feito reuniões formais, mas é aquelas coisas de temos que estar junto, vamos sentar para nos organizar. O PP está lançando candidato a governador, nós também estamos lançando candidato a governador. Então, cada um está fazendo a sua parte. Logo aí na frente, é óbvio que eu imagino assim. Lá na frente tem que ver. Aí, quem sabe, pelas pesquisas, pelo desempenho do candidato, e aí escolher o cara que tem mais condições de ganhar a eleição. Porque são 4 vagas, né? Majoritárias. Governador, vice e 2 senadores. É isso. É isso aí. O PP certamente vai ter uma vaga de senador. Nós gostaríamos que o PP, né, tivesse na chapa majoritária. E na majoritária que eu digo, se o PL tiver um candidato que tiver mais fraco que um candidato do PP, o PP bota o candidato a governador. Ou vice-versa. Pelo menos é assim que a gente imagina, né, o processo. Eu quero ajudar
na construção desse processo. Cherini, tu tens te mostrado também um deputado voltando para o país próximo do Bolsonaro, né? Eu queria te ver um pouco sobre o testemunho do Bolsonaro pessoa, né? Não do político, das coisas que ele fez, do que ele representou em termos de alavanca dessa direita e tal. Mas quem é que é esse cara aí no tete-a-tete, no dia a dia, nas interlocuções pessoais? Que tipo é esse? Que tipo de carisma é o dele? E os defeitão que são visíveis também? Que cara é esse, hein, Tchê? Ele é extremamente rápido para tomar as decisões e muito simples em tudo que ele faz. E não é só para fazer vídeo ou para as viagens que ele faz. A vida dele é assim. Ontem, quando foi o julgamento, que ele estava lá no STF, aí terminou ali, estavam combinando onde almoçar, e ele disse, vamos comer um cachorrão aí, pode ser, vamos no Mac, assim, né? Então, ele é esse cara que a gente enxerga comendo pastel, tomando Coca-Cola, né? Bastante desregrado em relação à saúde, porque... Aquilo ali tudo é de verdade, esse jeito de verdade. Ele não bebe, né? A Michelle mesmo, numa ocasião, falou, ele, quando bebe, é meia cervejinha, daí já vai dormir, não tem... Não suporta. Não tem costume de beber bebida alcoólica, e a simplicidade dele é algo assim próprio. Ninguém, o Dória tentou copiar, né? Comendo pastel, imagina o Dória, e não deu certo. E ele é um intuitivo. É tudo intuição. Ontem mesmo eu disse para ele, quando o Alexandre de Moraes estava julgando ele, dizendo que era tudo planejado, eu disse, poxa, esse cara realmente não conhece o senhor, né? Você não conhece o senhor. O que o senhor tem de planejamento na sua vida? É tudo intuição. Ele vai, né? Ele vai e vai ver depois o que vai acontecer. É uma falha, um erro? É um jeito que ele tem, que ele escolheu. Eu já sou um cara que planeja um pouco mais, né? Ele não existe planejamento pro Bolsonaro. Tudo, inclusive a agenda dele. A agenda dele é muito difícil você ter uma agenda de um mês. A agenda dele é para a semana que vem. E olha lá. E ainda na semana que vem ele muda, né? Então, teve um lance bem legal. Eu estava sentado atrás dele e ali assistindo o Tribunal da Inquisição. E aí... o advogado dele foi lá buscar uma água para ele. E aí veio com um copo d'água. Ele olhou assim, disse, não. Por quê? Capaz. Porque que podia... dentro do STF, tomar água... Aí, achou que podia ter coisinha ali. Aí trouxeram uma garrafa fechada, daí ele tomou, né? Mas ele se cuida disso, porque ele é um homem muito visado. Quanto vale a vida do Bolsonaro? Que ele mesmo diz... Quantas mega-sena, né, acumulada o Lula levou ganhando a eleição no Brasil? Quantas mega-sena? Então, como é que você vai confiar? Se você às vezes duvida da própria mega-sena, como é que ela é sorteada, você imagina como que você vai confiar 100% numa urna que você não tem como conferir, né? Ainda mais sabendo quem era o presidente do Tribunal Eleitoral, né? E era proibido. Ainda se você pudesse questionar, até que você poderia não desconfiar tanto. Mas quando o Bolsonaro perdeu o direito político por questionar a urna eletrônica, né? Em filosofia se diz o seguinte: do questionamento é que surge um novo conhecimento, né? Aqui no Brasil, você não pode questionar vacina, você não pode questionar urna eletrônica, você não pode questionar ministro do STF, ministros que disseram uma coisa e que agora estão fazendo outra. Por exemplo, o Zanin, quando ele foi sabatinado no Senado Federal, perguntaram para ele se ele se sentiria
se sairia de uma ação, né, que pediria para ser impedido numa ação que fosse contra o Lula, ou a favor do Lula, ou a favor de quem ele foi advogado. Disse, não, eu vou seguir a ética. Sim, a ética era o presidente da comissão para julgar o adversário do cliente dele. Isso não existe, né? Isso é o tribunal, né? É o tribunal que para a esquerda vale tudo e para a direita vale a injustiça, né? E é isso que aconteceu, a ponto que não tem um deputado, né? Por exemplo, a Carla Zambelli está sendo julgada, e tem vídeos correndo aí na internet. O que aquele rapaz fez contra ela na rua? Cuspiu na cara dela, chamou de tudo, né? A mãe dela de tudo que é coisa. E ela exagerou? Talvez tenha exagerado, mas o motivo não foi aquilo que o STF está dizendo, ou aquilo que a própria mídia oficial está dizendo, né? Então, a Carla Zambelli pode perder o mandato. Agora, se fosse alguém da esquerda, eu fiz esses dias uma fala na Câmara, o que todos os deputados do PT já disseram em 4 anos contra o Bolsonaro, né? Genocida era elogio na tribuna deles, né? E vocês sabem bem o que é o genocida, né? É um cara que destrói, que mata as pessoas, né? Sem dó, sem piedade. E o Bolsonaro não matou ninguém. Ladrão de joias. Quando o Lula é julgado no TCU, os 3 containers que ele tinha de presentes que ele ganhou, aí o Bolsonaro foi inocentado porque estava sendo incriminado porque disse que vendeu um relógio, sendo que relógio era uma coisa de ganho pessoal. Então, eu tenho isso, está na minha rede, essa questão daquilo que eles disseram. Agora, hoje, está lá o Hugo Mota, nosso presidente, votei nele, querendo proibir os deputados de usarem determinadas palavras, como, por exemplo, descondenado. E o Lula, essa é a palavra correta. Ele foi descondenado. Ele não foi absolvido. Ele foi condenado em 3 instâncias, por muitos juízes, não foi só o Sérgio Moro, e ele então foi descondenado para poder concorrer, derrubando toda a lei da ficha limpa, né? E é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil, o Brasil afundando, mas eles têm o controle da pesquisa do IBGE, né? Sim. Essa é a realidade deles. E para a gente agora ir fechando, ia te perguntar também, Lula 3, qual é o teu resumo desse governo? Vingativo, veio para se vingar de todos aqueles que botaram ele na cadeia, né? Inclusive do povo brasileiro. A ponto que quem estava lá agora ele compensou uma parte de quem ficou na porta do presídio esperando ele sair de lá durante todo o tempo. Quem foram? MST. Agora, no orçamento de 2025, aprovaram mais de 2 bilhões para o MST. Ou seja, ele veio para se vingar do agro, que está se vingando sem plano de safra. Ele veio para se vingar dos empresários, que também, a grande maioria, era bolsonarista. E ele veio para gastar. Ontem, agora essa semana, no hotel que ele ficou no Japão, R$40 mil por noite. O cidadão deve fazer cálculo, saber. R$40 mil você compra um carrinho usado, em boas condições, né, para dormir uma noite com a Janja. Então ele veio para se vingar e para gastar, né? Tá chegando o avião agora que ele está comprando, né, de mais de 1 bilhão, um avião para ele viajar. Então ele vai viajar pelo mundo, vai se vingar de todas as pessoas, estão se vingando do Bolsonaro, vão se vingar em breve do Sérgio Moro, né, e de tantos outros que botaram ele na cadeia de forma legal. Talvez exageraram, como hoje Alexandre de Moraes não está exagerando, porque o Alexandre de Moraes não está exagerando, ele está criando, que é diferente. Eles lá na questão da corrupção,
exageraram, porque não precisava ter quebrado as empresas. Teve 9 milhões de desempregados no Brasil. Isso foi o grande exagero do Sérgio Moro na Lava Jato. Poderia ter tirado os corruptos e ter mantido as empresas vivas. Foi o grande erro da Lava Jato. E o erro foi também de o Sérgio Moro ter virado ministro. Isso aí deu guarida para o regime petista criticar. E o Alexandre de Moraes, como não tinha a corrupção do Bolsonaro, não tem nenhum desvio na vida dele, né? Tem corrupção, aí eles tinham que inventar. Aí eles foram fazendo pesca probatória, né? Foram fazendo pesca, pegando o celular, pescando. Começou na vacina no celular do Cid, do coronel Mauro Cid. A pescaria começou ali na vacina, no cartão da vacina do Bolsonaro. Né, que bateram na casa do Bolsonaro, bateram na casa do Mauro Cid, e aí eles foram pescando, e a ponto que todo o processo é em cima de uma delação. Sérgio Moro teve mais de 300 delações. 300 delações. E uma delação que num possível golpe, ou seja, no nada. Tá, mas vai ser tudo nulo isso. O Lula elegeu a Dilma, se reelegeu no meio de mensalão e tudo mais. Quer dizer, é um fenômeno político também. Tu acha que desta vez está liquidado em termos de apreciação pública, porque o governo está indo por um problema econômico muito grave e tal, ou ele ainda pode vir? O fenômeno Bolsonaro vai aparecer nas urnas em 2026. E o que acontece? O PT perdeu musculatura em todo o Brasil. Ontem, eu coloquei uma camisa verde e amarelo e saí. Hoje eu tirei, agora para vir para cá eu tirei, mas estou testando, nem no aeroporto, camisa verde e amarela, e vi pessoas assim, vindo atravessar o saguão do aeroporto para vir pedir uma foto comigo, que não sabe nem quem eu sou, lá no aeroporto em Brasília, bater uma foto porque eu estava com a camiseta do Bolsonaro, ou seja, camiseta amarela. E isso é que o Bolsonaro deu. Isso é um patrimônio hoje, a ponto que a esquerda não consegue conviver mais com a nossa bandeira, né? Então o Bolsonaro deixou um legado em termos de bandeira, de amor à pátria. As pessoas, no almoço que eu fui hoje aqui no centro de Porto Alegre, você vai ter lá pessoas ali sentadas dizendo assim, tamo junto. Só que as pessoas estão meia com medo, né? Porque, infelizmente, essas prisões de 8 de janeiro deixaram a população com medo. Mas quando chegar na hora da urna, vai ter a compensação. Tá, mas eu te perguntei sobre o Lula. Tu acha que o governo não tem mais como se recuperar? O Lula não faz nem reunião de ministério. Tem ministro que o Lula se encontrou uma vez só. São 40 ministros. E ali, cada ministério é um governo. Então, o que vai acontecer? Ele pode concorrer para tentar manter o PT vivo. Mas ele não pode sair na rua. Como é que um homem popular, de esquerda, socialista, não consegue sair na rua? Que era o grande legado da esquerda, do Lula, era esse. Sair na rua, ser ovacionado pelo povo. Ele não pode sair na rua. Então, será que o PT tem chance de recuperar com a economia afundando como está hoje, com o preço dos produtos lá em cima, com o preço da gasolina lá em cima, com hoje a população, 54 milhões de pessoas vivendo no Bolsa Família, com as empresas estatais todas quebrando, todas. Agora inventaram, para Itaipu, uma dívida com os indígenas. Uma dívida com os indígenas, 240 milhões, vão comprar terra para os índios que estavam com uma ação contra a Itaipu para conseguir royalties. Aí o que resolveram? Não, nós vamos pegar o dinheiro de Itaipu e dar para meia dúzia de indígenas que estavam reivindicando isso. Não houve paridade, não teve
os agricultores participando disso, a Federação da Agricultura do Paraná não participou disso, mas eles aprovaram, lá pelo Conselho da Itaipu, 240 milhões para comprar terra para os indígenas. Isso vai acontecer no Brasil inteiro. Eles vão tentar demarcar muitas áreas indígenas, tirando os agricultores fora, porque eles querem se vingar do agro. Para isso, tem que entregar a terra para os índios. E os italianos que vieram para cá, como nós, temos que voltar para a Itália. Os alemães temos que voltar para a Alemanha, né? E é esse o pensamento que a esquerda tem hoje. E o Lula está levando isso e a população está enxergando. E o que vai acontecer? Eles vão perder muito feio em 2026. E para fechar, meu caro, os teus planos para 2026? A minha vontade, na verdade, por tantos mandatos, seria concorrer ao Senado. Essa seria a minha vontade. Mas é melhor um pássaro na mão do que um escorpião, né? Com todos os problemas que eu estou sentindo interno, eu acho que a questão é concorrer de novo a deputado federal e tocar o barco mais 4 anos, se tiver voto, né? E fazer a coordenação da eleição do Estado pelo PL, tendo um candidato a governador, um candidato a senador do PL, coordenando essa questão toda da direita. Talvez eu, não concorrendo ao Senado, eu tenho muito mais possibilidades de ajudar nessa coordenação política da direita do Rio Grande do Sul. Deputado, obrigado. Muita iluminação, é uma jornada Amém. Histórica diferente de tudo que se viveu. O senhor mesmo, né, que já tem muita experiência, nunca se viveu o que está se vivendo agora, em diversos sentidos. Então, muita iluminação nessa tua caminhada aí. Amém. Espero que a gente possa ter A política não é guerra. A política é a arte da gente encontrar soluções para a nossa sociedade. Nosso povo está muito carente. Nós temos hoje uma geração muito grande que vive na depressão, que não consegue dormir. Então, nós também temos uma visão de que nós precisamos investir na saúde mental das pessoas. E a minha missão grande é essa, trabalhar pela saúde preventiva no meu mandato como ação número 1, cuidar para que as pessoas possam morrer de velha, lógico, mas não de doente, né? Morrer de velho e não de doente. Por isso que eu trabalho muito nessa área holística, tendo essa visão de que o que conta nessa vida é a nossa saúde e o resto tudo é conversa e coisa passageira. Muito bem, obrigado, deputado. Obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.